Get ready to run. Talvez o episódio mais 1 para 1, né, com o jogo que tivemos na série. Esse episódio foi insano e muitas coisas foram apresentadas. Então já sabe, né? Vamos ao vídeo. Hoje vamos dar sequência à nossa resenha do episódio 7 da série The Last of Us, que lançou aí neste domingo. E esse episódio trouxe aí a história da DLC Left Behind, que seria ali a única DLC e que se passa basicamente antes dos acontecimentos do jogo, mas ao mesmo tempo se passa entre alguns acontecimentos do jogo. Mas para saber tudo isso, já vai largando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não esquecer. E claro, para se defender aí dos vagalumes e também da Fedra, porque eu acho que nenhum dos dois está certo. Mas, enfim, escolha o seu lado, deixa o like, se inscreva no canal e vamos ao vídeo. E assim, antes de começarmos, vale aquele recado. Contém spoilers do jogo, da DLC e também, né, da série, né, do episódio 7 em si. Então, se você ainda não assistiu, vai assistir, depois volta aqui, né, deixa pausado aqui o vídeo, assiste o episódio, volta aqui depois pra gente, né, resenhar aí, debater sobre o episódio, beleza? Então já faz tudo isso. Se você não liga pra isso, simbora somente, né? E bom, esse episódio foi um pouco mais brando, mas ainda assim trouxe muitas coisas, né, daquela mesma pegada que a gente está tendo na série inteira. As relações entre as pessoas. E essa história se passa aí antes dos acontecimentos, né, do jogo aí, quando o Joel encontra a Ellie, e também em alguns momentos entre alguns acontecimentos do jogo. E com essa proposta de mostrar, né, o passado e você jogar ali naquele tempo, mostrando que a Ellie, né, teve ali um início bem difícil com uma das poucas pessoas em que ela confiava e que realmente, né, fazia a diferença em sua vida. E assim, o destino às vezes é cruel. E a gente vê tudo isso nesse episódio e também, né, na DLC. E assim vemos no início do episódio a sequência basicamente do episódio 6, onde o Joel acabou sendo empalado praticamente, né, foi apunhalado ali com um pedaço de madeira e teve uma grave ferida. Então a Ellie está tentando, né, fazer alguma coisa. E vemos então nesse primeiro momento ali do episódio o Joel, né, meio que já aceitando o seu destino e falando para Ellie voltar urgentemente para onde o Tommy estava. Meio que até agressivo porque, né, falando que ele já era basicamente. E ela, né, meio que fica ali olhando para a cara dele com uma duvidazinha, e então ela acaba saindo. E aí vamos para o flashback, onde mostra, né, um pouco mais sobre a Fedra em si, sobre os ensinamentos ali que eles estavam dando para as crianças e adolescentes, os treinando mesmo para o futuro como militares, porque a Fedra, para quem ainda não entendeu, seria o governo, né, a parte mais militar da coisa mesmo, onde eles cercaram algumas cidades e chamavam de zona de quarentena. E os vagalumes seria a parte meio rebelde da coisa, né, tentando tirar o controle do governo para restabelecer, né, uma possível democracia, né? Porque o governo meio que tomou conta mesmo e é só eles que estão no comando, né? Virou, né, bem uma ditadura basicamente. E isso é importante para vocês entenderem o contexto do episódio, né? Porque a Ellie, né, ela está ali treinando, né, vivendo a sua vida, porque ela faz parte ali, né, da Fedra, enfim, tendo ali os ensinamentos, né, tendo uma carreira militar, mais ou menos nessa pegada. E aí vemos que a Ellie sempre foi essa pessoa difícil de lidar, né? Entrando em brigas, sendo bem rebelde, briguenta, né, desde sempre basicamente. E então avançamos para a parte em que a amiga dela retorna após ficar sumida, né, ali, para ver a sua amiga, né, a Ellie, que é a Riley. E ela faz uma brincadeira ali com a Ellie, ela acaba ficando assustada, porque ela achava que a Riley já havia morrido, né, a essa altura. E as duas acabam conversando ali e falando sobre o motivo da Riley ter ido embora, né, sumido aí por esse tempo. E ela disse que ela não estava, né, satisfeita ali com o destino dela, basicamente dentro da Fedra, e que ela acabou se juntando aos vagalumes, que seria esse contraponto aí do governo, né, esse grupo rebelde. Então a Riley acaba falando para ela que ela tem uma surpresa, né, para Ellie e que ela precisa segui-la. Basicamente é isso, né? E aí temos vários diálogos esse que, como eu disse,
um para um do jogo, né? Não só os diálogos, mas as cenas, as estruturas, o caminho que elas estão fazendo, tudo é idêntico, basicamente, né? Dentro ali do âmbito da adaptação ao jogo. É insano, insano mesmo, né? Toda a estrutura do episódio é um para um da DLC, né? Então elas chegam no local em que a Riley, né, tinha falado que seria uma surpresa, que seria o shopping. E aqui vem uma diferença do jogo, onde o shopping aqui foi reativado, né? A energia dele retornou após a Fedra, né, retornar a energia daquele quadrante ali, daquele bairro, para comportar mais pessoas, e com a consequência de ligar o shopping, que eles haviam dito que estava infestado, né, de infectados, mas aparentemente não é verdade, mostrando que, né, nem sempre tudo que a Fedra ou que o governo diz é realmente o que é. Então elas entram no shopping, que pra gente é coisa rotineira, né, normal, mas no mundo pós-apocalíptico, né, são coisas aí diferentes. Então as duas ficam ali no shopping, né, conversam, a Riley vai mostrando o shopping para ela, e uma outra diferença que temos aqui em relação à DLC seria que a Riley já havia planejado, né, todo o percurso dentro do shopping. Ela realmente planejou a noite das duas. Já no jogo é algo mais espontâneo. A Riley, né, mostra algumas coisas pontuais, mas não tinha um roteiro, né, para as duas seguirem ali, né, como se fosse um encontro ou coisa do tipo. Como é o caso aí, por exemplo, do carrossel, a parte aí das máscaras, onde elas usam máscaras, ficam ali meio que dançando, né, com a música. Então eles mudaram algumas coisas de ordem, né, em questão a DLC, e também vemos aí a parte em que elas estão no fliperama, porque no jogo, por exemplo, o shopping não está, né, com assim toda a sua glória, né, de energia. Já na série isso acontece por conta dessa desculpa, né, do roteiro aí, em que a Fedra estava comportando mais pessoas e ligou a luz ali do shopping, né, por acidente, e toda a energia do shopping voltou. E com isso todas as máquinas, né, do fliperama ligaram também. Então elas jogam realmente, né, o Mortal Kombat ali dentro da série, coisa que no jogo, na DLC, não acontece, né, porque o jogo basicamente não está funcionando, e a Riley meio que guia a Ellie por uma gameplay de jogo de luta, algo parecido com um RPG de luta, mais ou menos nessa pegada aí, que vocês estão vendo aí no fundo, né, e com isso temos essa pequena diferença que ficou bem legal mesmo. E também temos uma passagem de tempo ali, né, das duas jogando dentro né, da série, e mostrando aí que havia um infectado lá dentro, apenas um, né, ali, para dar trabalho para as duas. E aí então elas acabam, né, tendo ali um debate, discutindo um pouco sobre as questões em que os vagalumes estão, né, planejando alguma coisa para atacar a Fedra. E aí, né, alguns civis podem sim ficar feridos nesse confronto. E as duas têm essa discussão, né, acabam brigando ali. E a Riley diz que está indo embora, está indo fazer uma missão longe dali. E por isso tudo isso, toda essa noite, né, foi planejada. Porque ela realmente, né, vai se afastar por um bom tempo. E as duas acabam discutindo ali, né, a Ellie acaba ficando brava, sai dali. E aí rola aquele negócio que eu disse pra vocês, né, que eles trocaram a ordem. Aqui é o momento em que elas usam a máscara e estão dançando ali e interagindo, né, fazendo as pazes. E então a Ellie acaba caindo em si ali, né, e meio que beija, né, a Riley. Isso mesmo, né, temos uma outra cena homoafetiva aqui dentro, né, da série. Algo que muita gente, né, já sabe, que a Ellie gosta mesmo de meninas aí, né, e assim, é uma coisa que realmente já está aí desde 2013, basicamente, ou 2014, quando saiu a DLC ali, né? Muitas pessoas suspeitavam no primeiro game, mas algo, né, demonstrou ali ser assertivo na DLC. E no 2 isso fica muito mais aprofundado, então, enfim, é só essa cena aí mostrando em que ela se apaixona realmente, né, por uma pessoa ainda jovem, né, sendo aquele primeiro amor, né, aquele primeiro crush, e que não acaba muito bem, mostrando que ela realmente perdeu alguém importante na vida dela e mostrando um pouco mais do passado, né, carregado dessa personagem que é a Ellie, que assim, é uma personagem realmente insana, uma das mais insanas aí do mundo dos jogos,
eu ouso dizer. Então vem a terrível cena, que acaba vindo ali um instalador, ou quase um instalador, né? O bicho tá nessa transição, basicamente. Onde ele acaba, né, esse infectado aí acaba atacando as duas, ela sai ali no combate, né, tipo, ataca as duas, depois ataca a Riley, ataca a Ellie, as duas tentam atirar nele, não consegue, fica nessa bagunça aí, nessa treta toda. Temos uma ceninha aqui de ação dentro do episódio, e então, né, a Ellie com aquela faquinha dela ali, com o canivete, né, ela acaba dando um fim aí a esse infectado. Mas é aí que tá a treta, né, as duas acabam sendo mordidas, e aí é o primeiro, né, momento em que a Ellie descobre que ela foi mordida e provavelmente vai se transformar aí em um infectado. E essa é a mordida, né, que mostra também que ela é imune a esse fungo, né, a essa doença aí, e que pode se tornar aí realmente a salvação da humanidade. E aí voltamos do flashback para a cena em que ela está procurando ali alguma coisa para ajudar o Joel, né, no presente. E procurando, sei lá, uma agulha, uma fita que seja, né, remédios e coisas do tipo, assim como no jogo, ou, né, na DLC no caso. E ela ali ajudando o Joel, temos de novo, né, dentro do episódio, esse flashback, voltando para o passado e mostrando qual será a decisão das duas sobre essa questão da mordida aí, né, apresentando aí duas opções, a mais fácil e a mais demorada e também mais difícil, né, porque elas realmente querem chegar ao fim juntas. O que poderia, né, acabar muito ruim para Ellie, porque ela não sabia, né, que era imune. Então, mais ou menos isso. Eu acho que vai mostrar mais para frente qual foi realmente, né, o que aconteceu ali e essa pegada aí. E aí acaba a parte da DLC, assim como é na própria DLC, que acaba ali, né, com as duas, né, tentando decidir o que elas vão fazer. E voltamos então para o presente, onde ela retorna, né, com algumas coisas ali para tratar o Joel, mostrando que ela não vai abandoná-lo, e ele sente isso, né, e assim, é nesse ponto em que a relação dos dois fica muito mais forte, né, muito mais intensa realmente, porque o Joel queria que ela fosse embora, porque ele já iria morrer, e ela mostra que ela não vai abandonar ele e vai tratar dele ali. E aí, né, essa última cena aí acaba, né, o episódio. E assim então fica a nossa resenha sobre o episódio. Eu achei um episódio muito bom mesmo, mostra coisas importantes, não fugiram em nenhum momento, né, do que é a história realmente, do jogo em si. Temos esse avanço de tempo, né, entre uma coisa e outra dentro do jogo, mas na série está seguindo essa linearidade, assim como o próprio jogo, né, que recentemente lançou aí o remaster, remake, enfim, The Last of Us Parte 1, que também é introduzido, né, dentro do jogo. Então eles estão seguindo realmente essa história, colocando esse flashback aí. Então é um episódio muito importante para ver a relação dos dois crescer ainda mais, né, ficar mais forte. E o próximo episódio, meus amigos, se prepara, porque assim, a parada vai ser sinistra. Eu acho que vai ser algo parecido com o 5, não na mesma proporção assim de ser um episódio muito top mesmo, mas eu acho que vai ser, por exemplo, o episódio 5 e o episódio 8. Então, ó, fica ligado aí que o episódio 8 promete muito. E já vamos nos encaminhar para o fim, porque, né, eu acho que vai até o 9 e aí já é o fim da série. Então, assim, se prepara, porque o episódio 8 vai ser insano. E bom, pessoal, então é isso. Eu vou ficando por aqui, né? Vai deixando aquele like, se inscrevendo no canal, fazendo todas essas coisas. E assim, se você quer saber mais sobre os outros episódios do passado, eu vou deixar aqui a playlist para vocês, né? Que está bem legal mesmo, todas as resenhas que a gente já fez. E também vou deixar aqui do lado aqui a playlist de melhores séries, que está bem legal demais, beleza? Então eu vou ficando por aqui. Um abraço e fui!